Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos, terça-feira, 29 de junho, 8 graus nesse momento em Porto Alegre. E a edição de hoje começa com a apreensão de cogumelos alucinógenos. A polícia descobriu um laboratório desta droga aqui em Porto Alegre. Quem traz os detalhes é ele, Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Estou aqui na delegacia, olha só parte dessa apreensão, André. Cogumelos que foram encontrados aqui na zona norte de Porto Alegre, um laboratório que tinha toda a linha de produção. Eles cultivavam os cogumelos, depois processavam e transformavam em cápsula. E André, muitos detalhes curiosos nessa história. Como eles vendiam através de um site pela internet e também outros detalhes como a polícia conseguiu localizar essa droga que é bastante rara, muito atípico a polícia fazer essa apreensão. Daqui a pouco a gente conversa ao vivo com o delegado para trazer todos os detalhes dessa apreensão. E uma droga cara, não é mesmo? Gabi Lerina, bom dia. Gabi, direto da redação com a gente. Gabi Lerina, além de tudo, uma droga extremamente cara e para produzir esta droga, alta tecnologia. Exige, de fato, conhecimento. Lembrando que ontem nós mostramos a apreensão, a confirmação da droga K4 aqui, circulando pelo Rio Grande do Sul, e também em seguida nós vamos trazer mais informações a respeito da droga K4 que a gente está mostrando aí na tela. Elas são em papéis, pequenos papéis, e são escondidas aí em diversos locais. Em seguida a gente traz outras informações desta K4 que nós já vimos, estamos falando desde ontem, e desta apreensão destes alucinógenos aí, ó. Olha aí as imagens destes cogumelos que eram preparados para a venda, inclusive com vendas através da internet. Em seguida os detalhes, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. A semana mais fria do ano deu as caras. Frio intenso em todo o Rio Grande do Sul. Teve neve em Gramado, em diversas regiões, inclusive no Vale dos Sinos. Em seguida a gente vai falar mais sobre o frio aqui no Rio Grande do Sul. E também a polícia apreendeu cápsulas de cogumelos alucinógenos. Mostra aí, coloca na tela. Esses cogumelos produzidos e comercializados aqui na capital. Em instantes a gente vai trazer as informações e os detalhes, e ainda vamos falar de um caso de uma técnica de enfermagem. Um crime que aconteceu lá nos anos 2000 em Santa Maria, região central do estado. Pois ela matou uma mulher que recém tinha ganhado o nenê, esquartejou e sumiu com a criança. Depois de muitos anos, foi presa na casa da mãe, aqui na região metropolitana. Em seguida trazemos os detalhes, é um intervalo muito rápido e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande e agora uma mensagem da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o WhatsApp que está aqui na tela, 983247663. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Olha só a imagem desse acidente que aconteceu no oeste do estado, em Itaqui, lá na fronteira. Vejam só, a pedestre distraída não viu uma moto em movimento e dá de cara com esta motocicleta. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Aí, ó, aí no detalhe, ela atravessando, o motociclista também, ela tentou ir, e é justamente quando vem a moto que ela correu. E olha só aonde foi parar este motociclista. Daqui a pouco a gente traz os detalhes, 11 horas e 42 minutos. E atenção, a polícia descobriu um local de armazenamento de drogas em Santo Ângelo. E esse ponto de tráfico ficava do lado de uma clínica de reabilitação. Quem traz os detalhes é ela, Gabi Lerina. Gabi.
Pois é, essa clínica que trata dependentes químicos, olha só se é ou não é uma ironia, né, André? É. Esse caso chamou muita atenção da polícia. Um homem de 24 anos foi preso no lugar onde a droga estava armazenada. Essa denúncia foi através de uma denúncia anônima que levou os policiais até essa casa, no bairro Haller. Dentro da residência foi encontrado um depósito com 26 porções de maconha, pesando em torno de 20 quilos, uma porção de cocaína, pesando 150 gramas, e uma balança de precisão. A maconha apreendida é chamada de camarão, porque ela tem um alto valor econômico, porque ela tem uma elevada qualidade, André. Olha. Isso, tão claro, isso a maconha? Surpreendeu. A maconha, André, a maconha. Então, isso, claro que surpreendeu os policiais, porque imagina só, tem um ponto de tráfico ao lado de um local onde se tem um serviço de reabilitação de dependentes químicos. Será que esses dependentes químicos... Aí que tá, a polícia vai investigar o caso. Mas será que não é possível que esses dependentes químicos também possam ter tido recaídas em função desse ponto de tráfico? É isso que a polícia quer descobrir a partir dessa prisão. Esse homem que foi autuado foi preso por flagrante por tráfico de drogas e encaminhado já ao presídio regional lá da cidade. A clínica de reabilitação são aquelas clínicas, né, Gabi, que elas são especializadas em recuperar essas pessoas que são viciadas em drogas, e até é um tratamento que ele é muito longo, né, Gabi? Exatamente. Geralmente ficam em locais, né, André, bem distantes, em meio à natureza, porque é todo um trabalho de muita psicologia, de muita conversa, até mesmo de ocupação, medicamentos, né? Não, também. E ocupação, muitos trabalham, vão para a horta, fazem trabalhos manuais, que é justamente para tirar o foco, né, do consumo da droga, das drogas, enfim. E a medicação também, né? Muitos precisam, a maioria precisa de medicação, então, ou seja, um trabalho todo feito. Imagina só encontrar um ponto de tráfico ao lado de uma clínica como essa. Isso é muito curioso e despertou muita atenção. E o faro também dos policiais, que a partir de agora vão abrir uma investigação para poder entender se há uma relação com isso. E essa maconha, por ser de melhor qualidade, era chamada de camarão, é isso? De camarão. Sabe que eu, olha, já tenho experiência nesse mundo de reportagem, nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? E me chamou a atenção porque a cocaína em escamas... Escama, né? De peixe, que escama se chama, de peixe é que tem melhor qualidade também. Neste caso, a maconha aí, chamada de camarão, por ser, né, de melhor qualidade, também dentro desta linguagem aí, né, das pessoas que produzem, das que traficam, né, dos criminosos. 11h45, faltando 15 para o meio-dia. Agora eu quero a sua atenção, porque nós vamos falar sobre o Laboratório do Crime. Coloca aí a sirene. Preste atenção no que a polícia encontrou aqui em Porto Alegre. A polícia apreendeu cápsulas, sabe de quê? De cogumelos alucinógenos. Todos estavam numa estufa e os produtos que eram produzidos ali se transformavam em droga e era revendido através da internet, inclusive para teleentrega. Para quem? Quem eram os consumidores, Gabi? A elite. Eu ia dizer, certamente é uma droga bem mais cara, né, André? Exatamente, um valor bem mais alto. Quem vai explicar para a gente os detalhes é o Lucas Abate, que tem todos os detalhes e as informações para a gente, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, um negócio em família. Pai e filho foram presos em flagrante ontem com esse laboratório de drogas, laboratório de cogumelos, André. E olha só, não só as cápsulas foram apreendidas, mas como toda uma linha de produção. Paulo Garavello está mostrando aqui pra gente parte dessa apreensão, André. Aqui a gente vê que tem alguns potes de vidro, parece algodão ali no fundo, onde começava o cultivo desse cogumelo. Depois eles transportavam para essas marmitas aqui que estão forradas com várias substâncias diferentes, cada uma para produzir uma especialidade de cogumelo diferente, que a gente vê café e calcário, do outro lado tem super casing, ó, até as observações aqui, 10 dias de incubação, calcário, arroz e milho, ou seja, André, eles mudavam as substâncias para fazer tipos diferentes de cogumelo e certamente lá no final para gerar reações diferentes nessas pessoas. Depois, André, cogumelo já pronto, colhido e seco. E a partir daí ia para o processo mesmo de laboratório, onde eles faziam essas cápsulas aqui, André, que eram vendidas pela internet. Inclusive a gente vai mostrar na sequência o site onde eles vendiam. Vamos mostrar agora, um preço que Lucas, chama bastante atenção, um preço bastante elevado. Pode mostrar aí, André. A gente vai colocar no ar, a gente vai mostrar ali. Através desses sites fazia-se toda a negociação, né? A negociação dessa droga repetindo, olha ali, ó. E ainda, né, fazendo propaganda mesmo, né, Gabi? Fazendo propaganda mesmo, quer dizer, e o valor, tem valores ali
quantidades aí tem de 250, 99, 749 e até 1.400. Tá, bom, nossa, chega, nem é por aí vai. Mas quer dizer, uma mega organização. Eu ia dizer, me chamou a atenção todo esse processo, né, André e Lucas, quanta organização, que processo é difícil de se fazer, né, isso tudo dentro de uma casa mesmo, Lucas? Tudo dentro de uma casa aqui no bairro Mário Quintana, entre a Zona Norte e Zona Leste de Porto Alegre. Inclusive, Gabi, foi um trabalho bastante extenso da polícia, 2 meses de investigação. A polícia teve que fazer um serviço bastante qualificado para conseguir identificar essa droga também. Até a gente está com o delegado Cleiton Freitas aqui, na sequência ele vai dar esses detalhes para a gente, mas que foi difícil até de confirmar, identificar a droga, porque o cogumelo, a produção do cogumelo em si, não acaba sendo qualificado como drogas, como tráfico de drogas, mas sim todo esse processo. E por causa disso, a polícia teve bastante dificuldade ao longo dessa investigação para concluir que de fato era tráfico de drogas. Só rapidamente, Lucas. Para quem está chegando agora com a gente, daí as imagens. Cogumelos produzidos aqui em Porto Alegre, em estufas. Olha a tecnologia, Gabi. Isso o delegado vai poder explicar pra gente. Não é qualquer pessoa que produzia, certamente exigia... Especialistas, né? Exigia algum conhecimento. Além da produção, tinha a produção do cogumelo, tinha a transformação dele, né, num alucinógeno. E ali tinha cápsulas, tinha outros tipos de embalagens, né, e que eram vendidas com altos valores através da internet. O Lucas segue com a gente explicando. A Gabi, acho que tem uma pergunta da Gabi. Não, eu ia te dizer, tu viste o nome do site, André? Cogulove. Cogulove, Ali, ó. Experimente o êxtase fúngico. Fúngico, tá aí. Isto comercializado, imagine só, com acesso aí liberado, né, Gabi? Com acesso liberado. Cogulove, imagine. E isso que faz, falando no caso de saúde, o que faz na saúde de uma pessoa. Segue aí, Lucas. Então já vamos chamar para conversa o delegado Cleiton, que investigou esse caso, André, coordenou essa investigação durante 2 meses, delegado, porque é uma situação... Na verdade, 4 meses. 4 meses. É um trabalho bastante extenso da polícia e é uma apreensão bastante inusitada. O senhor que tem bastante experiência na polícia, poucas vezes se deparou com uma apreensão assim. Exatamente. Nós, já há bastante tempo... trabalhando como policial civil, nós fizemos essa apreensão e foi um trabalho longo, extenso, de 4 meses, né? E de muito estudo, né? Nós fizemos, acreditamos no que ouvimos, fomos atrás e conseguimos fazer essa apreensão. Hein? Todo esse material, insumos, né? Para a transformação desses cogumelos em uma substância, a psilocibina, que é uma substância que é proibida, né? Está na lista de psicotrópicos da Anvisa. Então, a pessoa que produzia já fazem 2 anos, 1 ano e meio que eles estão produzindo esse material, um material caro, né? Começou fazendo a importação, depois nós tivemos conversamos bastante com ele disse que provou. Nós falamos das drogas alucinógenas dos anos 60, do final dos anos 60, né? Os cogumelos alucinógenos que eram usados pelos hippies. E eles que provou e que isso aguçou a mediunidade dele. E a partir daí ele começou a estudar, a importar e depois produzir, né? Produzir numa estufa, ele tinha um mini laboratório em casa, muito bem organizado, e que faziam essas vendas através de motoboys, né? Através do site dos motoboys. Delegado, o ponto curioso é que ele não se considerava um traficante. Ele considerava que ele tinha tido uma experiência muito boa e queria passar isso para outras pessoas. Exatamente. Tá? Nós colocamos a situação de que é a mesma coisa, só que para pessoas diferentes, né? De classes diferentes, que consomem, pessoas de classes diferentes, mas é a mesma coisa que o crack, né? Uma substância proibida, que, na verdade, depois de passar por todo esse processo, né, ela se torna uma substância proibida e que cria alucinações, inclusive pode levar até a morte, né? Nossa. Mal usada pode levar até a morte. Gabi.
Delegado, é a Gabriela que está falando com o senhor agora. Me chamou a atenção, claro, além de toda a apreensão dos cogumelos, a quantidade de aparelho celular que vocês apreenderam, delegado. Significa que tinha muita clientela? Sim, nós estamos agora começa uma nova fase da investigação, né? Nós estamos agora procurando outros elementos. A gente sabe que existe em Porto Alegre e fora, aqui nas redondezas, um consumo bem grande e outras produções. Então nós vamos agora intensificar o nosso trabalho. Nós já soubemos de alguns usuários, né? Queremos ver se esses usuários produzem também, tem esse mesmo pensamento do pessoal que nós prendemos, né? Delegado? E repassar às pessoas essa viagem, né? Esse sentimento depois do uso da droga, né? Delegado, o senhor me escuta? Diga-me. Oi, delegado. É o André aqui do estúdio. Estou escutando. Como está o senhor, delegado? Delegado Ô, André, Clay. tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo. Como está o senhor? Sempre trabalhando bastante, né, delegado? Tudo. Sim. Delegado, muitas perguntas nos chegam a respeito do cogumelo em si. Primeiro que é importante a gente diferenciar. Tem aquele cogumelo que é comestível, né? Tem esse porque simplesmente tu ter em casa, né? O cogumelo, em tese, não é nenhum crime. O problema é a transformação e o destino que se dá a esse cogumelo. Queria que o senhor só deixasse isso bem claro. Sintetizar esse material aqui, né? Certo. Porque... para a transformação desse cogumelo nessa substância aí que é a psicobina. Que aí é usado justamente para fins alucinógenos. E uma pergunta que psilocibina, viu? Agora travei aqui, psilocibina, claro. Que é o uso proibido. O uso proibido. E a pergunta que nos chega, o site ainda está no ar ainda. E esse site, ele vai ser retirado do ar? Como é que é o andamento daqui para frente nesse processo, delegado? Sim, nós vamos encaminhar agora o flagrante, né, e o inquérito. Toda essa investigação ao Poder Judiciário e vamos solicitar aos meios competentes a retirada desse site do ar. Inclusive, nós andamos pesquisando e existe um grupo muito grande que defende, né? Que defende o uso e, inclusive, nós achamos uma pesquisa de possivelmente um advogado que ele transmite aos usuários uma forma de não passar para o traficante quando for preso, né? E foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Quando chegou aqui o pessoal, a tese que é levantada por eles é uma tese que nós estudamos e vimos na própria internet aí, de pessoas que defendem o uso, né? André, dessa droga. Até sobre o site, um detalhe curioso é que o site não está hospedado aqui no Brasil. Certamente vai ser um fator, uma dificuldade a mais que você vai ter para retirar do ar. É um site que está hospedado na Califórnia, em um servidor da Califórnia, nos Estados Unidos, e tem vários bloqueios para evitar o rastreio. Então, por esse motivo também, a polícia vai ter um pouco mais de dificuldade de retirar esse site do ar. Mas aí contradiz o próprio depoimento dele, né, delegado? Já que ele disse que não se considerava um traficante, mas teve esse cuidado aí na hora de colocar no ar esse site, possibilitando o rastreamento. Exatamente, existe todo um cuidado, inclusive a não entrega pessoal, para não se vincular, né? Só que nós tínhamos um trabalho já de acompanhamento, já há bastante tempo, foi um trabalho muito bem feito pela equipe de investigação, sabe? E então vai quebrando todas as teses trazidas por eles, né? Delegado, lá no início da investigação, vocês fizeram um pedido para iniciar essa investigação, para fazer o serviço. Como é que vocês receberam? É um detalhe bastante curioso que o senhor me citava antes. Receberam de uma maneira diferenciada. Na verdade, eu não queria tocar no assunto das fórmulas que foram usadas, né? Até para que não chegue a outros criminosos, né? Na prática do ilícito. Mas a entrega e as apreensões que nós fizemos eram muito bem organizadas, né? Detalhes assim, um envelope bonito, bem detalhado, vinha brindes, né? Bombons,
com mensagens. Numa outra apreensão nós tínhamos uns potezinhos com cápsulas extras, né? Esse também com mensagens. Então é uma coisa bem produzida, uma coisa bem diferente, até porque o público que se quer atingir, que se quer, era um público, uma classe classe alta, mais lúdica, sabe? A gente um preso, então. Tentou 2 presos. 2 presos. Bom, a gente segue, portanto. Obrigado, delegado. Encontramos armas raspadas, né? É isso que eu queria saber. Eu queria saber isso, delegado. O que são essas armas que foram apreendidas? Foram armas que foram apreendidas no local, né? Armas, munição. Inclusive, é um local bem guardado, né? Tinham 3 Rottweilers, imenso, né? Nós tivemos que buscar o pessoal especializado para poder entrar, enfrentar esses cachorros, né? 2 adestradores, para que a polícia pudesse entrar na casa, né? Muito bem. Cumprir o mandado de busca e apreensão. Delegado Cleiton Freitas, muito obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando essa investigação, né? Um excelente trabalho, até porque isso é novo, né? Pelo que se sabe até então, é bastante novo e também outras ramificações que possam, né, existir, certamente faz parte da investigação. Obrigado, delegado Cleiton Freitas. Durante 4 meses de investigação já se teve esse resultado, 2 pessoas presas e daqui a pouco a gente volta a conversar com ele, o Lucas Abate. Agora 11h59, atenção. Olhem o acidente que aconteceu em Ijuí. Conta pra gente, Gabi, em detalhes. Itaqui. Eu falei Ijuí? Nossa. Me enganei. Não tem problema. Itaqui. Olha só, André, situação complicada, né? Olha só, essa pedestre, então, ela vai atravessar a rua. A gente não entendeu bem o que aconteceu, se ela não reparou na motocicleta, se ela correu achando que ela ia conseguir atravessar e chegar na calçada. André, algumas coisas. Primeiro, faixa de segurança nesse local não tem, né? Então, a pedestre já não poderia estar atravessando naquele ponto. Outro detalhe, nós conversamos com a motociclista que estava, então, pilotando essa moto. Ela acabou quebrando a clavícula. Com a batida no poste? Exatamente. Está no hospital de Uruguaiana nesse momento. Ela disse que trabalha há 2 anos como motogrow e esse foi o primeiro acidente dela trabalhando. Inusitado até, hein? Tudo aconteceu na Rua Independência, lá em Itaqui. Foi ontem por volta do meio-dia, mais ou menos nesse horário. Então, é isso que a gente tem de informação. Ela está se recuperando, ela está bem, mas levou um susto, André, porque é um horror esse salto que ela dá de cima da motocicleta, né? Não, é incrível. E eu não sei, essa pessoa que estava atravessando a rua, eu acho que ela errou ali a distância, porque ela disse, eu vou correr para passar antes da moto. Mas não deu certo, olha ali, ó. Ela pega e começa a correr. E aí ela bate pela lateral e a batida mais forte, de fato, foi entre o carro e a moto. Inclusive, há uma motorista dentro do carro que desce ali, também não entendeu o que tinha acontecido. Né? Exatamente. E então, a pedestre não se machucou, né, André? Claro, levou assim uma pancada também na altura do rosto ali, do peito, mas ela não se machucou gravemente. Quem ficou gravemente ferida foi a motociclista, que por óbvio que voou, pulou de cima da moto ali e vai direto naquele poste, olha só. Né? E aí, tá aí a imagem, isso aconteceu em Itaqui, oeste do estado, um acidente envolvendo aí um pedestre e motociclista. Veja que na primeira, para ali um pouquinho a imagem antes, um pouquinho antes. A gente tenta, agonia, né, a gente tenta segurar a imagem para tentar evitar a batida, né? Mas um pouquinho antes só, me chamou a atenção, Gabi, essa motociclista já tem um carro ali que assim, não que quase bateram, mas ela já reduziu, vinha... né, o carro, né? Na hora que o carro, já estava o carro entrando aqui. Isso, de certo modo, tira a atenção do motociclista, porque não sabe se o carro vai ou não vai. E logo em seguida, então, aparece essa senhora atravessando a rua, que eu acho que levou mais susto do que qualquer outra coisa, né? Tá aí no detalhe ela atravessando. Foi uma batida forte também. Ela se atrapalhou, pelo que a gente percebe, né, André? Ela se atrapalhou ali naquela passada de rua, né? Ela queria chegar à calçada e ela se atrapalhou de alguma forma, porque ela corre de repente, né? Em direção... Exato. Então, aquele pedido que a gente sempre faz, Gabi, quem está no trânsito, seja na moto, seja no carro, seja atravessando a rua, seja na bicicleta, por favor, tem que ter muito cuidado sempre, mesmo que seja preferencial, mesmo que seja o sinal aberto. É um momento que a gente precisa ter muita atenção, sim. Agora, eu quero a sua atenção para esta reportagem, para esta história que nós vamos contar agora, não é mesmo, Gabi?
Coloca aí a sirene, porque é um caso de polícia. Um caso de polícia, ó, depois de muito tempo. Já vou explicar. Foi presa agora em Gravataí uma técnica de enfermagem. Olha do que ela é acusada. Ela é acusada de matar e esquartejar uma mulher e ainda sequestrar a filha da vítima, uma criança que tinha recém-nascida, em Santa Maria, na região central do estado. Esse crime foi lá em 2005. E por isso nós vamos conversar com o Lucas Abate, que tem todas as informações para a gente deste crime e vai explicar justamente o que aconteceu, porque imagine, 2005. Como que foi esse processo, por que ela estava foragida e como ela foi encontrada, com os detalhes do Lucas. E que enredo de novela, de filme, André. Mais de 15 anos para, de fato, ter um desfecho dessa história que chocou e ainda choca bastante os moradores de Santa Maria, na região central do estado. Até, André, fiz uma linha do tempo para contar essa história, porque ela começa lá em março de 2005, quando a vítima, a Glória Maria Silva dos Santos, deu à luz a um bebê e foi atendida por essa técnica em enfermagem. Só que a Glória teve a chamada depressão pós-parto, ficou bastante debilitada e então ela foi atraída, André, por essa técnica para a casa dela, dizendo: vai lá para minha casa que eu cuido de ti, cuido do bebê, e dessa forma a Glória acabou sendo atraída para casa dessa técnica em enfermagem. Só que nos dias seguintes, André, ela matou, a técnica matou por envenenamento a Glória, a mãe da criança, e raptou a criança. E nos dias seguintes jogou o corpo em um poço da casa, depois esquartejou o corpo e, com requintes de bastante crueldade, André, espalhou partes do corpo da vítima por diversos pontos da cidade, inclusive numa rodovia bastante movimentada lá de Santa Maria. Que isso? Mas olha, eu confesso assim que eu tento entender, a gente nunca consegue entender, mas o que fez, quer dizer, não bastava raptar, né, Gabi? Não bastava raptar, Lucas. Aproveitou, ela se aproveitou de uma situação de pós-parto e ainda com todos esses detalhes para esconder o corpo. Mas, meu Deus, que explicação tem uma coisa dessa, gente? Não tem. E aí depois, detalhe, ela foi condenada a 23 anos pelo crime, André. E aí, depois ela progrediu de regime e depois, André, ela deu no pé e fugiu. E essa história só terminou em Gravataí, na região metropolitana, no dia de ontem, né, Lucas? Terminou ontem com a prisão dessa mulher. Só para a gente repassar as datas aqui, Gabi. Isso tudo, o início da história foi em março de 2005. No final de 2006, em novembro de 2006, ela foi condenada a 23 anos de prisão. Só que em 2010, 4, 5 anos depois, já recebeu a progressão de regime, foi para o semiaberto e depois fugiu. É um caso que choca, André, e está na memória de muitos moradores de Santa Maria. E a gente conversou com o advogado Daniel Toneto, que trabalhou junto com o Ministério Público na acusação. E ele disse para a gente que se lembra como se fosse hoje, como estava revoltada a comunidade. Vamos ouvir. Quando eu entrei no fórum, no dia do julgamento, tinha uma fila até a esquina, curiosos estudantes, advogados, querendo ver o júri, querendo entender por que um ser pode fazer algo daquela magnitude. A vítima tinha recém dado à luz a uma criança sadia e ela queria a criança. Se não fosse a autoridade policial, que fez um brilhante trabalho, talvez essa criança até hoje não fosse encontrada. Vejam que isso faz 16 anos. Aquela imagem ali, gente, aquela imagem é antiga. É antiga, lá do período do julgamento, que eu não sei, aconteceu algum tempo depois, não sei quanto tempo depois. O fato aconteceu em 2005. Para quem está chegando agora, a gente explica. Esta mulher, técnica de enfermagem, ou seja, aquela pessoa que tem aquele juramento público de cuidar única e exclusivamente da saúde. O que ela fez? Num caso de uma senhora que tinha dado à luz a uma criança, ela se ofereceu, se comprometeu, porque essa senhora teve aqueles problemas normais de pós-parto, né? Problemas emocionais, enfim, se aproveitou disto e ofereceu, né, a sua casa para ajudar a cuidar a criança. Mais do que isto,
ela vai além, Gabi. Segue pra gente. Pois é, André, eu posso trazer essa informação de um pós-parto, porque o que acontece com as mulheres que ganham bebê é uma grande carga hormonal. De repente, tu tá levando um bebê na barriga e de repente aquele bebê tá fora de ti. Então, isso é uma descarga hormonal e algumas mulheres têm tendência de ter depressão, tendência de ter uma tristeza, tendência de lidar com esses hormônios que estão a todo vapor dentro do corpo da mulher. E algumas mulheres acabam ficando depressivas. E foi o caso desta vítima, desta mulher que se mostrou bastante triste, bastante abalada dentro do hospital, o Hospital Universitário de Santa Maria. E esta, então, assassina, essa mulher cruel, ela simplesmente se aproveitou dessa situação. Sabendo bem desse pós-parto, né? Convidou essa mulher para ficar na casa dela por uns tempos. Imagina só, André, uma mulher que estava abalada, com um bebezinho pequenininho, recém-nascido, não sabia como lidar, como manejar aquela criança. Chega uma técnica de enfermagem e te faz um convite. Vamos passar um tempo na minha casa para que eu possa ajudar a você cuidar da sua criança. Essa mulher acabou sendo atraída e foi para casa dessa técnica de enfermagem. E mais que isso, Gabi, mais que isso. E isso agora o Lucas pode contar em detalhes, porque ela não só deu um sumiço nessa senhora, ela escondeu, esquartejou, Lucas. E ela premeditou tudo isso, André. Não que essa seria a vítima, mas ela premeditou desde o início raptar uma criança. Inclusive, diversas roupas de criança foram encontradas na casa dela na época. Depois ela escondeu o corpo, esquartejou, espalhou por diversos pontos da cidade, André. Numa história que se enrola já há 15 anos, ficou pouco tempo presa. E a gente chega até ontem em Gravataí, quando depois de todo esse tempo a polícia conseguiu prender essa mulher. Agora, de fato, ela vai para trás das grades. A gente pode ouvir o que disse o delegado que coordenou essa prisão. Foi verificado que ela morava em Santa Maria e constantemente ela vinha visitar parentes na região metropolitana. Na data de ontem, descobrimos que ela estava em Gravataí e que estava prestes a retornar para Santa Maria. Então nós empreendemos imediatamente, realizamos diligência e logramos êxito em prendê-la no momento em que ela estava saindo da casa da mãe, tentando retornar para Santa Maria. Agora, Lucas, nesse meio tempo ela trocou de profissão, né, Lucas? Ela não poderia mais exercer a profissão de técnico de enfermagem, Gabi, por conta da condenação, e passou por uma profissão que a gente mostra bastante por aí, uma profissão, entre aspas, estelionatária. Aplicou alguns golpes depois, nesse período que já estava solta, estava no regime semiaberto, então passou a aplicar golpes para sobreviver. Mas a gente ouviu um pouco antes o doutor Toneto, que atuou nessa acusação. Agora imagina, Gabi e André, para o doutor que acompanhou tudo isso, viu a revolta, esteve junto da família, imagina como é saber que só 15 anos depois essa mulher foi parar atrás das grades. Revolta bastante, conforme ele disse em entrevista pra gente. Vamos ouvir. O sentimento da família era de dor, do sentimento de perda, de injustiça, de revolta. Porque na época só se falava isso na cidade. Imagina os vizinhos, os amigos. O que se falava na época era que uma mulher em Santa Maria, que é a cidade de cultura, matou uma pobre inocente por causa de uma criança e esquartejou, e não satisfeita, pegou os pedaços do corpo dessa mulher e largou na rua. Eu me recordo no júri que ela não mostrava arrependimento. Ela não mostrava arrependimento pelo homicídio, e se eu não me engano, faz um bom tempo, se eu não me engano, o homicídio doloso ela não dá para chamar de ser humano. Muito bem, tá aí. E agora só vamos ver quanto tempo que fica atrás das grades. Tá aí este caso, como disse, aconteceu em 2005. E ontem, portanto, a prisão, ela que frequentava, pelo visto, com muita tranquilidade para Santa Maria, região metropolitana, agora está, portanto, atrás das grades. 12h e 11 minutos agora. Olha só, daqui a pouco nós vamos falar sobre dor, revolta e medo. Exclusivo, um depoimento emocionante de uma mulher que levou 9 facadas do ex-marido, que nunca aceitou o divórcio. Quer dizer, a coragem para conversar, para chegar num acordo. Não, teve coragem para fazer isso que ele fez, olha aí, e nós mostramos. Isso foi no domingo de manhã. Ela indo para o trabalho. Ele vai até o ponto de ônibus, 9 facadas. Tá? 9. Bom, e agora?
Agora, portanto, em seguida a gente vai dar outros detalhes. Não, um caso, olha, a gente fica assim, Gabi Lerina, a gente fica atordoado. A gente fica atordoado quando vê histórias como essa. E esta mulher, com toda a coragem e forças, quer fazer um alerta e quer chamar a atenção, quer alertar para que outras mulheres não passem o que ela passou, Gabi. Não, olha, é um milagre ela estar viva, André. Imagina só a dor, o sofrimento que passa essa mulher e que vai carregar para sempre, né? Olha o tamanho da cicatriz que ela tá aqui no pescoço, E certeiro, queria o pescoço. Por quê, Gabi? Porque ele não aceitava o fim do relacionamento. E queria matar. Detalhe, queria matar. Já tinha 4 anos que eles estavam separados, André. Que isso? 4 anos. Só que havia uma confusão em função de pensão alimentícia. Então, pensa só, viviam brigando, viviam numa situação complicada. E mesmo ele em outro relacionamento, ele não aceitava. Não aceitava ainda que essa mulher pudesse ter uma nova vida, refazer a vida dela. E por causa disso, então, em função desse divórcio, em função dessa não aceitação, daquele sentimento de posse, que geralmente a gente já conta aqui, que é um absurdo, tipos de comportamento que homens têm e que as mulheres que precisam ficar atentas, eu digo nesses casos, né, de relacionamentos abusivos. Quase que essa mulher não está aqui, André, na nossa tela para contar essa história. Então, é muita dor, é muita revolta. Nós fazemos um apelo aqui pela proteção das mulheres e essa mulher cheia de dor, André, cheia de emoção e de cicatriz, vem abrir essa situação, essa vida dela, para que outras mulheres também não passem esse mesmo problema. E lembrando que esse foi um depoimento exclusivo, né? Ali conversando com a Lu Coman. E é a coragem dessa mulher que a gente reconhece. Porque ela faz isso? Porque ela quer trazer esse assunto à tona, quer trazer essa discussão, quer proteger as mulheres. Daí o momento, isso faz o quê? 2, 3 meses? Eu lembro quando isso aconteceu, né, Gabi? Foi num domingo de manhã, ela indo ao trabalho, e esse é o momento que ela levou as 9 facadas. Depois de 4 anos. Eles só pararam. Olha ali, gente, olha ali. André, e ela só Foi não maio. morreu. Ela maio? só Agora, não morreu, maio. André, porque uma pessoa que desceu do ônibus e foi direto Aparece ali, ajudar. ó. Ali, ó. Aquele Exato. rapaz ali. E ele tentou. O agressor tentou agredi-lo também. Tentou agredir. Foi a hora que ele parou. 9 facadas. 9. E ela conversou com exclusividade e em seguida a gente vai mostrar porque ela tem um objetivo, né? A partir do momento que conversa e que isto sirva também para ela passar por esse momento difícil, né, Gabi? Porque certamente é um momento extremamente difícil para ela, mas ela quer trazer essa discussão, ela quer falar, ela quer que outras mulheres não passem, ela não quer que outras mulheres passem pelo que ela passou. Olha aí a marca no pescoço, gente, mas que é isso? Daqui a pouco, então, falamos sobre esse assunto, horror e covardia numa parada de ônibus aqui de Porto Alegre. Meio-dia e 15 minutos agora. O SBT mostrou com exclusividade o trabalho do Instituto de Perícias aqui do estado ao identificar uma nova droga em circulação no Rio Grande do Sul. É a chamada K4. Está ali na tela, letra K e o número 4. É um tipo de maconha sintética extremamente perigosa. O alerta é do diretor do Núcleo de Exames de Entorpecentes da Polícia Científica de São Paulo, Dr. Júlio Ponce. E é com ele que a gente vai conversar agora. Doutor Ponce, o senhor me escuta bem? Bom dia, muito obrigado. Boa tarde, aliás. Muito obrigado por conversar conosco. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, eu te escuto bem. Por que o senhor faz esse alerta? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para nós compreendermos o perigo desta droga, doutor. Nós temos recebido aqui no Laboratório de Entorpecentes de São Paulo, desde meados do ano passado, um número muito maior de apreensões oriundas desse tipo de droga, desse tipo de K4. Essa canabinoide, essa maconha sintética, né, que na verdade tem um canabinoide sintético ali na composição, geralmente ela tem uma afinidade maior pelos receptores, pelos mesmos receptores que o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha, tem, só que age de uma forma muito mais forte, né, muito mais potente. Isso faz com que a pessoa tenha efeitos exacerbados, né? Então aquele efeito de descolamento da realidade que a pessoa sente quando fuma uma maconha natural, quando ela usa esse K4, ele é muito exacerbado, ele é extrapolado.
Muito bem. A Gabi Lerina, minha colega, e depois também o Lucas Abate, meu colega, tem uma pergunta para o senhor. Gabi. Pois é, doutora, a gente acompanhou com exclusividade os peritos aqui do Rio Grande do Sul nesse trabalho, né, que aqui demorou um pouco em função da dificuldade de que não se sabia o que era essa droga. Agora, o senhor falou que aí em São Paulo essa droga está cada vez mais constante e o senhor traz o perigo desse alucinógeno, né? Eu queria saber o quão perigoso ele é. Exato. A gente sempre monitora o que é vendido no mercado ilegal de drogas e a gente percebeu desde junho do ano passado um aumento constante desse tipo de substância, inclusive com a mudança de perfil químico, né? Então a gente no início tinha um tipo de canabinoide sintético e esse canabinoide sintético foi sumindo, agora apareceu um outro novo. Inclusive a gente já detectou aqui em São Paulo uma substância que havia sido detectada nos Estados Unidos em dezembro do ano passado. Então isso está chegando com muita rapidez aqui. E o problema é justamente esse, né? A gente está tratando de uma droga feita em laboratório com uma alta potência. Então o usuário, quando vai utilizar essa substância, não sabe exatamente o que tem ali naquela erva que às vezes eles colocam o canabinoide sintético, ou até no papel, né? A gente encontra muito caso de canabinoide sintético em cartolina aqui em São Paulo, que as pessoas inserem dentro de um cigarro e fumam. E isso faz com que a pessoa fume algo que ela não tem ideia do que tem ali e pode sofrer todos os efeitos colaterais, os efeitos danosos do consumo dessa substância. Lucas. Doutor, boa tarde. O senhor se lembra da primeira vez que foi identificada esse tipo de droga em São Paulo? Também como é que foi esse trabalho? Porque a gente acompanhou aqui no Rio Grande do Sul mais de 2 meses para o Instituto Geral de Perícias conseguir confirmar que de fato se tratava. Queria saber como é que foi esse processo aí em São Paulo. Sim, aqui em São Paulo, a primeira substância que a gente conseguiu identificar foi em 14 de agosto de 2020, né, oficialmente, que a gente pôde colocar no laudo, porque a gente tinha alguns obstáculos do ponto de vista burocrático, porque havia uma resolução anterior que a gente tinha que fazer por uma série de métodos que ainda não estavam previstos na resolução que a gente conseguiu colocar para funcionar, né, que a gente conseguiu promulgar em agosto. Quando a gente conseguiu fazer esse trabalho, na verdade, o que foi necessário é que antes a gente fazia essa análise por um método. Então, a gente analisava a substância uma única vez e com o resultado do aparelho, que a gente chama de cromatógrafo a gás acoplado à espectrometria de massas, a gente conseguia esse resultado confirmatório. Só que isso vale para uma classe muito restrita de substâncias que a gente precisa ter o que a gente chama de padrão primário. Então, aqui em São Paulo, a gente conseguiu a aquisição de um aparelho que a gente chama de FTIR, é um aparelho de infravermelho com transformada de Fourier, e a gente conseguiu, com o conjunto desses 2 aparelhos, fazer a identificação inequívoca das novas substâncias. Foi um trabalho que, na verdade, começou em junho, né, mas a gente conseguiu ter a informação concreta e ter a validação do método em agosto, então a gente demorou, na verdade, esses mesmos 2 meses que os colegas do Rio Grande do Sul levaram, porque esse trabalho é um trabalho de investigação química, então não é algo que a gente consiga fazer com a rapidez, a não ser que a gente tenha familiaridade com o método, que a gente tenha os métodos validados, que é a realidade que a gente tem agora aqui em São Paulo. A gente está conversando com o Dr. Júlio Ponce, ele é diretor do Núcleo de Exames de Entorpecentes da Polícia Científica de São Paulo, e estamos conversando com ele porque foi um dos primeiros no país, né, São Paulo, a identificar este tipo de droga, a K4, né, letra K e o número 4, droga que foi estudada agora há pouquinho tempo e descobertos alguns detalhes aqui no Rio Grande do Sul através do nosso Instituto Geral de Perícias. A minha pergunta para o senhor, doutor Júlio Ponce, é com relação a esse tipo de droga, porque a cocaína, a maconha são drogas que o cão farejador, por exemplo, ele tem facilidade de identificar. Eu não sei se esse tipo de droga, que ela, como o senhor disse, ela pode ficar num papel, né? Eu não sei se ela apresenta alguma característica de fácil descoberta, de detecção, até por um cão farejador, por exemplo? Isso depende de treinamento, né? O cão ele é treinado para identificar pelos odores característicos a cocaína, a maconha, às vezes comprimidos com MDMA. Isso seria a questão da gente encaminhar para fazer o treinamento dos cães. O nosso núcleo ele tem parcerias com o pessoal do Exército e da Polícia Militar que realiza esse tipo de trabalho. E já solicitaram para a gente, mediante uma autorização judicial, que a gente disponibilizasse esse tipo de droga justamente para que se pudesse treinar os cães para fazer a identificação.
Como esse tipo de droga geralmente vem com uma quantidade muito pequena, a gente ainda está nas etapas de poder separar, segregar esse material para poder distribuir para os colegas que fazem esse treinamento. Mas é algo que a gente quer com certeza verificar, porque é uma etapa importante, né? O material não chega no laboratório se ele não for detectado no local, se ele não for detectado pelas forças policiais que fazem esse tipo de rastreamento. Então, obviamente, a gente quer também descobrir se é possível inserir essa substância no rol de substâncias que os cães conseguiriam farejar. Doutor, para a gente encerrar, uma mensagem. Eu acho que a sociedade, né, precisa de uma orientação, ainda mais um especialista como o senhor, os pais, para ficarem atentos. Enfim, é uma droga que se apresenta e pode rapidamente se disseminar pelo país. Isso. Eu acho que é importante, acho que informação sempre é muito valiosa, né? Então eu diria para os pais, se puderem conversar sobre o assunto com os filhos, explicarem o risco de utilizar essas substâncias, o risco de utilizar algo que você não sabe exatamente o que é, né, e colocar no seu corpo, acho que é muito importante, porque tendo essa informação, os adolescentes vão poder tomar a melhor decisão possível. E que os pais observem mudanças de comportamento, situações em que os filhos estejam saindo de casa em horários não usuais, enfim, para poder monitorar, para poder fazer essa abordagem antes que, eventualmente, a pessoa venha a sofrer algum risco maior do uso ou, inclusive, vir a óbito pelo consumo dessas substâncias. Doutor Júlio Ponce, da Polícia Científica de São Paulo, obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Até logo. Agora, meio-dia, 23 minutos, atenção, flagrante de furto em Santa Rosa, noroeste do estado. Gabilerina, o que este rapaz estava procurando, Gabi? Adivinha, André, sabe o quê? Frutas, André. Eu disse frutas. Tu acredita nisso? Acredito. Teve pelo menos 2 ocorrências, 2 situações em que ele aparece, olha lá, ó, às 5 e pouco da manhã, para o carro, desce e pega, ó, um pacotão de frutas. Não sabemos que fruta exatamente que foi essa. Em pelo menos 2 dias ele foi. Primeiro ele foi sozinho no carro dele e depois aparece em outro momento ele acompanhado, porque ele desce do lado do carona. Então pensa só, ele foi lá. O que a gente imagina dessa situação, né, André? Esse local é um mercado onde se vendem frutas, enfim, outros alimentos, e certamente passaria, vamos supor assim, as pessoas que entregam, como se fosse a Ceasa, né? Fornecedores para entregar as frutas, só que é muito cedo, acabam colocando do lado de fora desse mercado para que depois os proprietários, os funcionários possam ajeitar aquelas frutas do lado de dentro. Só que aí essa pessoa, este homem aí, este ladrão de frutas, passou pela frente, viu a situação que estava conveniente para ele, pegou, parou o carro e carregou, olha lá, um pacotão, inclusive duas cestas enormes aí de frutas para dentro do carro dele, André. Atenção então para o ladrão de frutas lá em Santa Rosa. Tá aí, lá na região, noroeste, né? Santa Rosa é noroeste ou chega norte? Noroeste, né? Noroeste, Gabi. Tá aí ele roubando ali, levando frutas. Tem que ficar de olho. E isso às 5h18 da manhã, né, Gabi? 5 da manhã, exatamente. Mais ou menos as 2 ocorrências foram mais ou menos no mesmo horário. Então, num primeiro momento ele começa sozinho e depois, numa segunda ocorrência, ele está acompanhado de alguém porque ele entra pelo lado do carona e o carro sai em disparada. Gabilerina, olha só, olha aqui pra mim. Olha aqui, ó. Gente, o frio está demais, se me permitem. Vou botar aqui minha proteção, porque elegante. Em seguida nós vamos até a região da Serra. Muito frio, uma onda de frio. Aliás, a onda mais intensa do ano fez as temperaturas simplesmente despencar em várias regiões do país, especialmente aqui, né, no sul do Brasil. E a atração deste frio, né, sempre é, obviamente, a neve. Sempre levando, Gabi, em consideração as pessoas que estão enfrentando este frio, mas a gente vai falar em seguida também. Os flocos de neve apareceram em várias cidades no Rio Grande do Sul. Teve em Gramado, teve Gramado também, teve neve. Está congelado neste momento o Guilherme Fadaneve, como chama o Glauco Paza. E ele deve estar pensando assim, o Guilherme, fala de uma vez, André, porque eu não aguento mais, não é mesmo, Fadanelli? Ele chega a tal, abre esse olho, guri. Oi, André, oi, Gabi, boa tarde para todo mundo. Olha só, tá frio e muito aqui em Gramado. O vento é forte aqui e aumenta ainda mais essa sensação de frio. Agora, a neve que todo mundo espera no inverno, essa sim, veio hoje de manhã mais uma vez. Desta vez foi registrada em 6 cidades gaúchas. Olha só,
Gramado, aqui onde eu estou, Canela, Farroupilha, Flores da Cunha, Caxias do Sul e também em Sapiranga, no Vale dos Sinos. Vou começar a mostrar, André, essa neve aí pelo estado. A gente tem imagens aqui de Gramado, onde os primeiros flocos foram registrados ali por volta das 9 da manhã. Mas não foi aquela neve forte, então para quem fez as imagens com o celular, sofreu ali um pouquinho para captar a neve, aquele floco que logo que ele bate na roupa, bate no chão, ele já derrete, então é difícil de registrar. Agora, isso tudo foi proporcionado, claro, por essa intensa massa de ar polar e também pela temperatura. Nesse momento, André, aqui em Gramado faz 2 graus, mas a sensação é de -3, André. Até aqui atrás, onde eu estou aqui na Igreja de Pedra, tem esse termômetro aqui, André, e hoje ele é assim, ó, o ponto mais procurado pelos turistas. Todo mundo quer tirar foto ali no termômetro para mostrar a temperatura de 2 graus aqui em Gramado. Seguindo aí para mostrar a neve, a gente tem Sapiranga, no Vale dos Sinos, onde foi registrada a neve por volta das 8 da manhã. Em Sapiranga, né, André, que é conhecida pelo calor, e nevou. Nem tinha previsão de neve por lá, mas caíram os flocos. E por fim a gente mostra Quaraí, lá na fronteira oeste, onde não nevava desde 2005. O registro foi feito na noite de ontem, só para lembrar, André, que lá em 2005, quando nevou pela última vez, para a gente ter uma ideia, lá em São Joaquim teve neve com tempestade. Então, para a gente fazer essa comparação de como essa onda de frio é realmente muito forte. Ele está mostrando aqui, Fadanelli, um cãozinho, um cão que ele congelou. O frio é de renguear-cusco de verdade. Ele estava catando os floquinhos de neve, porque ele disse que troço é esse ainda que cai e vai para o chão gelado. Tá aí o cãozinho, né? O rabinho sacudindo ali, balançando o rabo, mas está ele observando a neve caindo. De fato, é um fenômeno que chama a atenção de todos, inclusive em regiões como no Vale dos Sinos, né, perto de Taquara, que é perto também de São Francisco. Enfim, chama a atenção esse frio, mas daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações desse frio. O pessoal da fronteira, agora recebo mensagem lá em São Borja, ó, a família assistindo, o professor Cris e Jairo, a dona Jadir Elisandra também, frio de 7 graus nesse momento. Um abraço grande, a fronteira oeste do estado nos acompanhando lá em São Borja, frio, muito frio nesse momento em São Borja. Um grande abraço a toda a população de São Borja. Meio-dia 29 minutos, em seguida a gente fala mais a respeito do frio. Agora eu quero falar sobre a violência contra a mulher. A Justiça deferiu mais de 87 mil medidas protetivas, né? Ou seja, determinou mais de 87 mil medidas protetivas de urgência no Rio Grande do Sul no ano passado. Foram, em média, 240 por dia, gente. Uma destas vítimas escapou por pouco de perder a vida. E ela resolveu romper o silêncio e alertar outras mulheres. É o que a gente vai acompanhar agora. As cicatrizes ainda são recentes. Marcas profundas que quase tiraram a vida de Thaís. Foram 9 facadas no total. Pessoas amigas minhas e familiares meus que um dia chegaram e me falaram que, olha, te cuida, né? Que essa atitude dele, ele tá vindo sendo bem agressivo. Mas eu pensei assim, não, ele vai fazer isso pra mãe dos filhos dele, mas a gente não pode subestimar, né? O crime ocorreu no dia 2 de maio. Eram 7h40 da manhã de domingo. A técnica de enfermagem havia saído de um plantão de 18 horas e aguardava o ônibus para voltar para casa, quando avistou o ex-marido. O que ela não esperava é que ele estava com um facão. O primeiro golpe foi no pescoço, eu não lembro as ordens dos golpes, mas o primeiro ele me dá um mata-leão e me dá no pescoço, no jugular. O passageiro de um ônibus desceu uma parada antes para passar no banco e se deparou com um ataque. O agressor fugiu e o homem ajudou Thaís. Eu disse, moço, por favor, tu pega pra mim dentro de uma sacola, tem um jaleco. Não me deixa morrer aqui. Eu tenho 3 filhos. E ele pegou o jaleco e eu fui orientando ele como tinha que proceder e ele fez. O ex-marido foi capturado no mesmo dia em Balneário Pinhal, no litoral gaúcho. 2 semanas depois, a polícia prendeu a atual companheira do agressor por envolvimento no crime. Thaís ficou uma semana internada no hospital de pronto-socorro e mais uma semana no São Lucas, em Porto Alegre. O casal estava separado há quase 4 anos. Foram 18 anos de um casamento marcado por violência psicológica. As agressões só começaram mesmo quando Thaís pediu o divórcio. Neste dia, ela foi vítima de tapas e socos,
na frente dos 3 filhos e entrou com uma medida protetiva. Depois disso, a convivência ficou cada vez mais difícil, principalmente para o pagamento da pensão alimentícia. São histórias de violência que se repetem. A coordenadora da Força Tarefa de Combate ao Feminicídio no Rio Grande do Sul lembra que em 2020, 80 mulheres foram assassinadas e 323 sobreviveram a tentativas de feminicídio. Os requintes de crueldade aumentaram em relação às mulheres, ou seja, o ódio, né, que é a misoginia, aumentou. E nessa perspectiva, os homens se sentem ainda mais numa condição de proprietários dessas mulheres, né, de donos dessas mulheres. Para a advogada, a solução envolve uma série de medidas. Isso está em políticas de emancipação, é emprego, né, é renda, é educação. São políticas de longo prazo, mas que elas precisam ser implementadas, porque senão nós vamos continuar enxugando gelo. Sem conseguir movimentar uma das mãos, Thaís não sabe se poderá voltar ao trabalho. Apesar do trauma e do medo, ela decidiu romper o silêncio para alertar outras mulheres. Primeiro é denunciar, segundo, não ter vergonha. A gente não pode se calar. Olha, a gente tem vontade de falar tanta coisa numa hora dessas. Deixa eu conversar com a Gabi Lerina, Gabi, porque o que disse essa especialista para a Lu, eu acho que é bem importante isso. E por isso a gente está falando nisso agora. Porque é assim que a gente vai começar a mudar essa cultura o quanto antes. A gente já deveria estar muito mais adiantado, mas é importante a gente falar assim. A grandeza da Thaís, eu quero... Inclusive, o nome Thaís significa pessoa contemplada com admiração, é de se admirar essa atitude. Sim. Porque é assim que a Thaís consegue mostrar para as pessoas, mostrar para as mulheres, para familiares que não dá mais para aceitar qualquer tipo de agressão, Gabi. Nossa, assustador. Eu olhei aquela cicatriz aqui. Olha, assim, André, né, não dá. E outra, 14 anos de relacionamento, nesses 14 anos ela sofreu violência psicológica, André. O que é isso? Como é difícil para as mulheres romperem esse ciclo de violência psicológica, porque este agressor, ele costuma dizer para aquela mulher que ela é não tão qualificada, um xingamento... Desprezo, menosprezo, e começa assim. Coloca lá para baixo, André. A mulher precisa estar atenta a esse tipo de relacionamento para, desde o início, não deixar aquele relacionamento abusivo ele continuar, André. Porque quem faz uma ameaça, um homem que ameaça uma mulher, um homem que faz uma ameaça, ele costuma cumprir essa ameaça. 4 anos depois, este caso da Thaís... Eles já tinham separado há 4 anos, né, Gabi? Exatamente, eles tinham separado há 4 anos. Quando ela pediu o divórcio, veja bem o que traz a Lu. Quando ela pediu o divórcio, foi a primeira vez que ele bateu nela. Fez uma agressão física, porque a agressão psicológica ele já vinha fazendo. Quando ele bateu, ele desferiu socos nela, bateu nela. De verdade, fisicamente, né? Porque no psicológico ele já vinha trazendo muitas agressões psicológicas contra ela. E aí o seguinte, ele num primeiro momento então não aceitou o divórcio, depois ele aceitou o divórcio, tanto é que ele já tinha um outro relacionamento, só que ele também tinha questões de não querer pagar a pensão alimentícia. São 3 filhos, André. Eles têm 3 filhos, André. Sabe, Gabi, há horas que eu tô querendo comentar rapidamente sobre isso, que eu vou falar agora, eu estava esperando a oportunidade. E eu acho que a oportunidade é exatamente agora sobre isso. Num país em que todos conhecem, e inclusive é nosso parceiro, o Banco Bradesco. Existe aquela atendente, mas o que o André está falando de agência bancária? Já vão entender. Existe uma atendente eletrônica que todos conhecem, no caso do Bradesco, é a Bia. Vocês acreditam que eles precisaram programar esta atendente eletrônica com palavras de respeito devido à quantidade de homens que deixavam mensagens para uma atendente eletrônica? Quer dizer, num país em que a gente chega a este ponto, se você fala com a Bia coisas, né, indecentes, ela tem respostas duras para isso. Quando a gente chega neste ponto, é que de fato precisamos, com iniciativas como essa, que seja do próprio banco, que seja a nossa conversando aqui, que seja em casa, são ações assim que nós vamos começar a mudar essa cultura, Gabi, porque é isso que precisa, mudar a cultura o quanto antes. E é um processo longo e demorado, é verdade. Pessoas doentes que fazem esse tipo de situação, né, André? A que ponto e as mulheres
têm essa oportunidade de quebrar esse ciclo, elas precisam de coragem e, claro, de identificar quando este relacionamento começa a se encaminhar para um relacionamento abusivo, André. Então fica aqui a nossa lição, né, as nossas dicas para que as mulheres se encorajem. Tá aí o exemplo da Thaís e a gente vai, e sempre falamos isso e vamos continuar falando também. Tá aí um importante relato que ela fez com exclusividade para a gente, aí conversando com a Lu Coma. 12h37, agora... Você está preocupado com o seu sorriso? A doutora Luciana da Sorri Fácil tem um recado muito especial para todos nós. Olha aí. Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer da Sorri Fácil, uma empresa gaúcha, a maior rede de clínicas próprias do Brasil. E hoje eu gostaria de falar com você sobre implantes dentários. Você perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir? Sonha em fazer um implante dentário, mas acha que vai doer e que o implante não é para você? O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples, praticamente indolor e que te devolve qualidade de vida, aumentando a sua autoestima, melhorando a sua alimentação e garantindo segurança num sorriso tranquilo. Não perca tempo, troque agora a sua prótese móvel pelos implantes dentários. Agende a sua avaliação na clínica mais próxima de você. Ligue 0800 600 3130. 0800 600 3130 ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Atenção, coloca a sirene, operação do Detran nesse momento, é isso? Tá chegando agora pra gente, atenção, operação do Detran, junto com a Secretaria de Segurança, foi interditado um desmanche de carros. Gente, isto agora na cidade de Viamão, na região metropolitana. Informações que chegaram agora há pouco. Está aí este depósito que foi interditado. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o diretor do Detran no Rio Grande do Sul, doutor Fábio Santos. O senhor me escuta bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, André. Boa tarde, nossos telespectadores. Doutor Fábio, explique para a gente essa operação que acontece nesse momento aqui em Viamão. Essa é a 97 operação que realizamos no nosso estado, a Operação Força Tarefa, uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, onde o Detran tem o seu papel importante nisso, né, nesse processo. 50 toneladas de peças automotivas foram recolhidas e serão destruídas. Crime ambiental, sem alvará, uma série de irregularidades que encontramos nesse local. Meu colega Lucas e também a Gabi tem uma pergunta, né, Gabi? Falando com o senhor agora, doutor, que local a gente está observando agora as imagens, o local com muita sujeira, né, doutor? Geralmente, os locais irregulares, eles também cometem crime ambiental, né? É por isso que o Detran, ele possui o CDV, o Centro de Desmanche de Veículos, que são credenciados, fiscalizados em todos os critérios, principalmente ambiental. A gente pede para a população para que obedeça e vá em entidades credenciadas do Detran. A gente também tem o site Peça Legal, onde consegue verificar qual centro de desmanche está legalizado e que encontra com procedência as peças para que evite e combate a receptação de veículos e furto e roubo, que tem diminuído muito no Rio Grande do Sul com essas operações. Lucas. André, até o diretor citou essa diminuição no número de roubo de veículos e furtos, e a operação desmanche junto com o cercamento eletrônico foram os principais fatores que fizeram reduzir. E até queria perguntar especificamente sobre esse desmanche de Viamão, diretor. Alguma identificação de um veículo roubado, furtado, ou no momento apenas uma situação irregular de desmanche mesmo? Esse é a segunda etapa, né? Após a apreensão, as peças serão verificadas, né? E aí sim é possível determinar a procedência ilegal, provavelmente, se houve furto, se houve roubo e o que aconteceu na situação. Por hora, um desmanche de veículo só pode estar em operação se ele for devidamente credenciado junto ao Detran. Para isso, ele tem uma série de itens que são fiscalizados e não foi o caso que a gente encontrou agora de legalidade nesse veículo, nesse depósito apreendido. Agora, esse depósito, diretor Fábio, a gente está conversando com o diretor Fábio Santos, diretor técnico do Detran, ele recebia então veículos roubados, veículos envolvidos em crimes, em roubos, ou ainda não se tem essa confirmação?
São veículos, são peças encontradas, sucatas, sem procedência. Tá. É o que não pode. Todas as entradas de peças de veículos, eles devem ser adquiridos legalmente, através de leilões, né, realizados pelo Detran, e não foi o caso. Então, todo o ambiente, todo local que for encontrado peças sem procedência é considerado ilegal. Tá aí. Muito obrigado desde já, agradecendo ao senhor pelas informações, Fábio Santos, diretor técnico do Detran, operação que acontece nesse momento aqui na região metropolitana. E se de fato existe muito roubo de carros, muitos desses veículos ou são clonados ou são desmanchados. E é esses desmanches que, portanto, o Detran, junto, né, com a polícia, faz essa operação para identificar. O que eu imagino que não devem ser poucos, não. Muito bem, meio-dia 42 minutos, 8 graus é a temperatura nesse momento. E junto com o ciclone, a sensação térmica despencando em todo o Rio Grande do Sul nesse momento. Não há dúvidas, é a semana, eu acho que até o dia mais frio do ano. Nós vamos até os campos de cima da serra conversar com a Lu Coleman. Onde está a Lu Coleman neste momento, Lu? Oi, André, a Lu Coleman tá passando frio aqui, eu imagino. Ausentes, viu? Eu faço o calor ideia. tá ausente por aqui, agora o frio tá presente, viu, André? Agora muito faz frio, viu? 1, 2, 3, é isso? 3 graus, mas nesse termômetro tem um outro aqui que tá meio escondido aqui no meio aqui de numas obras, tá marcando 2 e o termômetro lá da entrada da cidade tá marcando 1. É que aqui tá um pouquinho mais protegido do vento, né, André? Sim, que dá uma sensação muito baixa, né? Uma sensação muito forte de frio. Pelo menos agora tem um solzinho. Mas sabe, André, a gente acordou hoje pela manhã em busca, né, na caça da neve, tão esperada aí pelos turistas. Saímos ali do hotel por volta das 6 horas da manhã e os termômetros todos, -4. Esse aqui estava marcando quase -5. A sensação térmica, de acordo com os aplicativos de previsão do tempo, por causa desse vento, que às vezes até acaba me desequilibrando, estava marcando -9 graus, André. Imagina 9 graus negativos. Mas nada de neve, tinha até algumas estrelas no céu. A gente foi então acompanhar o amanhecer. Olha o vento. Estava muito coberto, o relógio, né, de nuvens, o céu. O relógio tá, o termômetro está sacudindo com o vento aí, deve estar ventando muito por causa do ciclone, né? André, agora nesse momento eu não tô te ouvindo, tá? Mas eu vou seguir aqui comentando e vou pedir pro pessoal retomar aqui a ligação. Tranquilo. Tá? Eu vou pedir aqui pro Mazone mostrar aqui o termômetro. Então, eu vou te contar como é que foi a nossa manhã, enquanto o pessoal tenta aqui refazer a ligação. Tá bem. A gente foi acompanhar, então, o amanhecer, mais na parte mais no interior aqui de São José dos Ausentes. E assim, tinha uma faixa bem no horizonte, né? E as cores, André, logo que amanheceu, tava assim algo deslumbrante. Um espetáculo absurdamente maravilhoso. Só que logo já fechou o tempo. E aí a gente já não viu mais nada, né, do sol. Ó, André, já tô te ouvindo novamente, tá? Oi, o frio congelou a comunicação, né, Lu? A comunicação, bateria, vai tudo pro espaço. Mas a gente segue, a gente dá um jeito, né, André? Segue o baile, foi perfeito. E olha, André, a gente verificou, viu, durante ali nos campos, as casas tudo com aquela chaminé, com aquela fumacinha. Entramos em 2 casas de moradores daqui, tudo com fogão a lenha. Disseram que não tem como sobreviver aqui em Ausentes sem um fogão a lenha. Mas uma coisa que a gente também percebeu, André, acho que a gente tem aí as imagens, tá? A gente viu muito gelo no chão e canos congelados. Sim. O pessoal disse que não tinha água hoje cedo por causa do congelamento dos canos. A gente passou pela sede de uma indústria, tinha os trabalhadores rurais tentando pegar água, disseram que quebrou a torneira e a mangueira estava congelada. A gente tem a imagem, eu sei que você adora essa imagem, André. Eu gosto. A imagem da mangueira congelada. Ainda não chegou, mas vamos aguardar, porque agora está aparecendo aí a fumaça dos fogões a lenha, né? Tem uma casa azul onde está saindo fumaça, tem as panelas aí, o pinhão na chapa, porque é muito bom. E enquanto isso a gente vai deixando o Fadanelli congelar lá em Gramado agora. Cadê o Fadanelli? Tá aí o Fadanelli tremendo de frio. A gente já vai conversar isso. Tá aí, ó, Glauco, que tá nos assistindo. Tudo congelado.
Fizemos especialmente para ti, André. Que maravilha! Esse é o nosso Frio Grande do Sul. Vamos junto, Lu e Gabi. Vamos junto agora para Gramado dar uma voltinha, porque o pessoal tá todo em pé ali, os turistas, olhando para o termômetro. E o Fada Nelly, ou Fada Neve, como o Glauco Paza brinca, tá lá congelando. E aí? Olha, André, aqui, ó, os turistas, todo mundo fazendo fila, né, como eu mostrei anteriormente ali, ó, para tirar a foto. O termômetro segue com 2 graus de temperatura aqui em Gramado. Venta bastante, mas olha, se tem a expectativa de neve para tarde, André, não sei não, hein, porque tem uma faixa aqui do céu que a gente já vê que está limpando o tempo. Então, assim, o vento está bem forte, está empurrando as nuvens e a gente já vê o tempo abrir um pouquinho. Agora, há pouquinho, assim, questão de 5 minutos, até abrir um solzinho bem tímido, deu uma acalmada naquele frio, mas agora já está fechando de novo. Então, os turistas aqui, André, seguem na expectativa para saber se vai nevar de novo à tarde. Lembrando que esse ano, André, a gente não teve a sorte de registrar ao vivo a neve, mas ano passado a nossa equipe estava aqui ao vivo na SBT Rio Grande, na 2ª edição, mostrando a neve ao vivo aqui em Gramado em agosto do ano passado. Então, né, a gente está aqui, o caçador de neve segue, então agora tem uma companheira que é a Lu Coleman, está lá em Ausentes, o ponto mais alto do estado, também caçando neve, a gente está à procura, André. Muito bem, tá aí o Fada Nelly direto de Gramado e a Lu em São José dos Ausentes, temperatura de 3 graus. Ô, Gabi, só de olhar a gente realmente fica com frio, né? E agradecendo por estar aqui dentro da reação, no quentinho, apesar que a minha mão continua congelada, esse lado aqui, André. Mas é o seguinte, eu queria perguntar pra Lu e também pro Fada Neve, como é que tá a circulação de pessoas. Lá com o Fada Neve, a gente já viu que tem um montão de turista, todo mundo com o celular ali, esperando pra que a neve caia. Quero saber da Luz, tem muita gente na rua nesse momento aí, Lu? Não tem, Gabi. Bom, a cidade de São José dos Ausentes é muito pequena, ela tem em torno de 4.000 pessoas, né? Agora sim, eu conversei com a secretária aqui de turismo, né, a Aline Ramos, e ela me comentou que aqui na região, aqui em Ausentes, tem 17 hotéis e pousadas. Todas lotaram, gente, por causa da previsão de neve, todas. Ontem, quando a gente chegou, a gente inclusive se deparou com turistas desesperados atrás de hotel. Imagina só. E hoje, a gente conversou também com turistas que estavam circulando aqui. Alguns disseram que vão continuar até amanhã, porque tem a expectativa de ver a neve. Vamos ouvir aí. A gente teve a notícia, né, de que iria nevar aqui em São José dos Ausentes. Como a gente não conhecia ainda essa cidade e tampouco a neve, e a gente veio, né, na expectativa. Vamos ver se a gente consegue ver a neve. Ai, que esse vento, né? Olha só. Tá muito forte. vento. Gostar de passar frio também, né? É verdade. Bom, quero agradecer vocês, Fada Nelly e Lu, que vão continuar por aí. E quem sabe lá às 19h20 no segunda edição ou em edição extraordinária, nós vamos mostrar a neve aí. A previsão, sim, deve ter neve hoje, certamente vai ter. E a gente vai estar acompanhando, desejando um bom trabalho para vocês, se esquentem, se cuidem, né, Gabi? E tá aí os dois tremendo. Lu, beijo grande, Fada Nelly ou Fada Neve, um abraço grande também. Lu, como é que diz o Glauco? Lu congelada. Minha solidariedade aos meus colegas repórteres, minha solidariedade. Muito bem, beijo grande, obrigado, Lu. Abraço, Fada Nelly. Esse é o nosso frio, 8 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Muito bem, gente, olha só. Um painel, um encontro na Assembleia Legislativa de Porto Alegre debateu 2 questões importantes sobre a vida em meio à Covid-19. E quem conta pra gente é o Matheus Schenck. O painel realizado na Assembleia Legislativa discutiu com autoridades médicas 2 assuntos e tentou tratar 2 respostas. Quando a Covid-19 vai se tornar uma doença comum? E como o sistema de saúde vai lidar com a chamada demanda reprimida? Nós vamos ter que buscar alternativas para isso, vai precisar financiamento, porque tem um número muito grande de pessoas. Primeiro, tem as pessoas que tiveram Covid e que apresentam sequelas, vão precisar atendimento em função da Covid. Tem as cirurgias eletivas que deixaram de ser realizadas. Tem o acompanhamento, os trabalhos, os programas de prevenção que foram interrompidos.
No Brasil, 1.300.000 cirurgias foram adiadas. Qual a alternativa para esta situação? Vamos definir estratégias. Vai se abrir um terceiro turno nos hospitais, vamos começar a fazer cirurgias seletivas aos finais de semana, vamos tentar regionalizar ainda mais e certamente adotar as novas tecnologias, né? Para os especialistas, a vacinação não basta para determinar a volta à normalidade. A transmissão deve ser reduzida. A questão da imunização, as vacinas estão com uma baixa cobertura vacinal, tudo isso vai trazer uma demanda muito grande para o sistema de saúde. Muito bem, debates extremamente importantes. Meio-dia, 52 minutos, fim da caçada a Lázaro Barbosa. Mas não é o fim do trabalho da polícia. Ainda há muitas perguntas a serem respondidas. Como ele sobreviveu durante esses 20 dias na mata? Quem ajudou, ou foi ou não foi ajudado a fugir dos cercos policiais? Não é o fim do trabalho da polícia e também não é o fim do trabalho dos jornalistas, porque nós continuamos, principalmente os colegas que estão na linha de frente. E por isso nós vamos conversar com Paulo Vitor Tatuzinho, que vai contar pra gente quais são aí os próximos passos desta investigação, enquanto nós estamos nesse momento com um frio de 8 graus. Ele está lá em Goiás, sei lá com qual temperatura, mas aqui muito frio nesse momento, Tatuzinho. Muito bom falar mais uma vez contigo e com a tua equipe aí. Oi, André, boa tarde para você, a Gabi, a todos assistindo ao SBT Rio Grande, aos gaúchos. Sempre é uma satisfação gigantesca estar aqui com vocês. Pois é, André, a gente fala aqui da porta da Escola Municipal Alto Boa Vista, que durante 20 dias aí abrigou, né, essa força-tarefa. Segundo informações, nós apuramos aqui agora, foram mais de 700 homens. A gente havia falado de 200, de 400, mas por aqui, durante esses 20 dias, passaram 700 homens. E agora, André, eles deixam aqui a escola municipal, inclusive com doações da comunidade, doações que ajudaram ele a ficar aqui como alimentos, produtos de limpeza, higiene. Eles agora vão fazer o quê? Doarem esses materiais para a comunidade carente aqui da região de Girassol, no município de Cocalzinho de Goiás. Só para a gente acompanhar, olha só, André, tem aqui algumas viaturas, a parte ostensiva já deixou aqui a escola municipal, viaturas que retornaram para o DF, que retornaram para a capital de Goiás, Goiânia, e agora ficaram esses materiais que eles estão levando nas viaturas pouco a pouco aí, para que esses materiais sejam doados, ou seja, os trabalhos ainda continuam. A parte ostensiva deixa aqui a escola, mas a parte de investigação da Polícia Civil continua, porque esse crime ainda tem muitas coisas para se explicar, para entender o que de fato aconteceu e principalmente o porquê Lázaro Barbosa de Souza ele acabou fugindo durante esses 20 dias. Afinal, ele estava contando com o apoio de alguma rede, com o apoio de alguma pessoa muito forte, né, aqui da região. Então é isso que a Polícia Civil quer saber nos próximos dias aí, os próximos passos dessa investigação, viu, André? Tô te ouvindo. Depois eu tenho uma pergunta, mas a Gabi tem uma pergunta antes para ti. Primeiro porque tá bem diferente a situação aí, né? A gente estava mostrando sempre um monte de carros de polícia saindo em busca. Agora já é bem diferente o cenário que tu encontras, né? Com a captura e depois com a morte do Lázaro. O que se avançou? A gente tem informação de que foram 38 disparos do corpo dele. Ele estava com dinheiro. O que se avançou? O que tu pode trazer pra gente, Tatuzinho? Olha, Gabi, a informação que nós temos, apurada aí pelo nosso jornalismo do SBT, é que ontem, durante essa caçada que terminou ali no bairro residencial Itamaracá, onde mora a ex-sogra de Lázaro, também a ex-mulher com a filha dele, com o filho dele, começou por volta da manhã. Ele foi visto no bairro. Depois ele entrou na mata, os policiais foram atrás. Nessa caçada com cães farejadores, Lázaro, ele acabou entrando numa fazenda. Dessa fazenda, ele fugiu mais cerca de 7 quilômetros, até que ali os policiais notaram, né, a suspeição dele na mata. Ele, com 2 armas de fogo, uma pistola e um 38, armas essas confirmadas aí por parte da Secretaria de Segurança Pública, ele acabou atirando contra os policiais. Os policiais revidaram, foram disparados aí na direção dele cerca de 120
25 disparos, 38 tiros acertaram Lázaro Barbosa de Souza. E ali, durante os momentos finais dessa caçada, ele que estava ferido foi socorrido para o Hospital Municipal de Águas Lindas de Goiás, né? Veio aqui para a base, retornou para lá na viatura de resgate do Corpo de Bombeiros. Os policiais conseguiram apreender uma mochila. Nessa mochila foram diversos materiais: macarrão instantâneo, isqueiro, foi encontrados aí munições e também o curioso, R$ 4.400. Dinheiro que, segundo o próprio secretário de Segurança Pública de Goiás, seria utilizado aí para que Lázaro pudesse fugir do estado ou até mesmo do país. André, Gabi. Paulo Vitor Tatuzinho, muito obrigado. A gente teria muitos questionamentos a te fazer, mas a gente agradece a tua última participação. Vê se vem mais vezes com outros assuntos também, viu? O Rio Grande do Sul está de portas abertas, de freezer aberto para te receber, tá? Um grande abraço, um excelente trabalho para ti e foi muito bom aí te conhecer, ter passado esses dias, né? Independente aí da questão desse assunto que preocupou a tantas pessoas, mas falamos em termos profissionais aí, foi muito bom ter conversado contigo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade com assuntos mais amenos, tá bom, Tatuzinho? Com certeza. Um abraço, André. Um abraço, Gabi. Em nome não só meu, mas da minha equipe, Rogerinho, e também o meu querido Auricélio. A gente agradece vocês. Um abraço, viu? Tá bom, um grande abraço. E aí, os questionamentos que surgem também a partir de agora, Gabi, é assim, se em alguns desses crimes ele teria sido contratado, né? Porque fala que ele seria um matador de aluguel. Então, são todas questões que devem ser, inclusive se esse dinheiro que estava com ele, né, seria de alguém de interesse lá na região, são questões que precisam ser esclarecidas e devem ser a partir das investigações. Vamos mudar de assunto, vamos se esquentar com esse frio todo que está aqui no Rio Grande do Sul. Gabi, 12h58 agora, vamos falar de esporte? Copa América entrando na reta decisiva a partir de agora. Perdeu, tá fora, certo? Matheus Schenck e também... Vou aquecer aqui. Isso, cadê o Jeremias Alves? Tá dentro de casa, bem quentinho, lareira ligada. Lembrando que falamos sempre para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, é com vocês. A gente tirou na sorte, né? Eu acabei vindo trabalhar, o Jeremias ficou no quentinho, né? O topete dele está seguro hoje do vento, né, Jeremias? Tá garantido o topete, mas eu tô agasalhado, tá? Porque tá frio, rapaz. Tá mesmo. Quem também tá garantido é o SBT na Copa América, no mata-mata, nas quartas de final. Jeremias, a gente vai botar na tela para você os confrontos definidos a partir de sexta-feira, sexta e sábado. Tá aí. Brasil e Chile, sexta, André, 9 da noite. Bota na agenda, tá? Tô aqui. 9 da noite, Brasil e Chile ao vivo no SBT. A transmissão começa 15 minutinhos antes. Também tem Peru e Paraguai. Esse é o adversário de Brasil ou Chile. E no outro lado da chave, Argentina e Equador e também Uruguai e Colômbia. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os gols da Argentina, que goleou ontem a Bolívia por 4-1. Jeremias, o que te parece, Brasil e Chile? É o melhor confronto que tem nas quartas de final da Copa América. Tá, tudo bem. A gente tá falando aqui de Uruguai e Colômbia. Vai lá, mas Brasil e Chile é o que mais me chama a atenção nesses confrontos. Pelo menos de forma prévia, sabe? Aí quando a bola rolar, Argentina e Equador podem fazer um jogaço. Podem. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais eu quero ver é Brasil e Chile, sinceramente. Mesmo que o Chile seja uma decepção nessa Copa América. Porque agora tudo muda, né, Schenck? Agora é outra competição. É verdade, mas antes, na antiga competição, a Argentina se despediu da primeira fase com goleada. Vamos ver aí os gols de Argentina 4, Bolívia 1. Messi fez 2 e deu passe para 1. Acordou a fera argentina, Jeremias? Agora segura o homem, né? É verdade. O Messi que ele é o artilheiro, né? É o artilheiro da Copa América nesse momento, com 3 gols. Olha que pintura por cobertura sobre o goleiro Lampe. O Messi acordou e é o grande nome dessa Argentina, mais uma vez tentando quebrar um tabu. A Argentina não ganha nada desde o comecinho dos anos 90. Desde quando eu estava nascendo, a Argentina não ganhou mais nada. No outro jogo, um golzinho só. A gente já vai ver aí o gol do Cavani. Daqui a pouquinho o Richard vai botar para você o gol do Cavani aí de pênalti. Uruguai 1, Paraguai 0. Uruguai e Paraguai ambos classificados. Jeremias Werneck. A gente vai mostrar também a classificação final do Grupo A. A Argentina mandou no grupo, assim como o Brasil mandou no grupo dele, né? Tudo dentro do esperado, né? Agora, coitadinho da Bolívia, hein? Coitadinha da Bolívia. Verdade. 4 jogos, 4 derrotas, 10 gols sofridos. A coisa foi feia
pro lado boliviano bastante atrapalhado por causa da Covid, né? Verdade. Teve caso de Covid na Bolívia antes da primeira partida, né? E o principal jogador, que é a altitude, também ficou fora, né? Corneteiro. Mas vamos falar de coisa séria, porque, Jeremias, no meio da noite, friozão, assim, uma sensação térmica bem baixa, a torcida do Grêmio foi colocar faixas na guete de protesto, Jeremias, contra a diretoria, em especial contra o Romildo Bolzan, presidente gremista. E é bom a gente ter essas imagens aí, porque elas ilustram o que eu escutei nas últimas horas. O ambiente no Grêmio é de tensão. O ambiente no Grêmio é de preocupação. O clima não tá legal. E uma coisa eu vim aqui dizer isso para vocês, outra coisa é a gente mostrar esse protesto feito numa madrugada gelada, em que o André estava lá com as suas cirolas, né, na frente da lareira, e o pessoal na guete abrindo essas faixas. O momento do Grêmio é de tensão absoluta. E o mais legal é que o André não negou, né? Confirmou. Claro. Ali, a lareira, cirola. Claro. Mas olha só, André, Jeremias, a gente preparou uma tela muito bacana agora. Aliás, 2 telas de dupla Grenal. 2 de Grêmio, 2 de Inter. A gente vai começar debatendo rapidamente esses assuntos da dupla Grenal. Juan, Jeremias, o Juan, ele se recupera de uma amidalite, chegou a parar no hospital. E afinal de contas, quem é que joga no lugar do Kahneman amanhã contra o Juventude? É Juan ou Paulo Miranda? Ao que tudo indica, o Paulo Miranda. Porque o Juan não foi leve, não, a amidalite, viu? Ô, André, todo mundo tá em casa, já tiveram amidalite? Mas a amidalite do Juan, cara, ele teve que ir pro hospital. Ele perdeu peso, ele ficou muito debilitado. Já tá treinando, mas ele perdeu peso. Então deve ser o Paulo Miranda, o titular do Grêmio contra o Juventude. Um jogo muito importante pro Grêmio em Caxias do Sul. Exclusivo. Daqui a pouco eu mostro Glauco Paza vacinado. Nesse momento, tá aí. Vamos? Coloca a foto do Glauco no postão da Cruzeiro. Vacinado neste momento. Que coisa boa, gente. E assim vai, aos poucos vai todo mundo sendo vacinado, hein, gente? Que legal. Verdade. Segue o baile. Pelo andar da carruagem, eu vou ser o último aqui, né? Sou o mais jovem, né? Fazer o quê, né? Sou jovem, né? Enfim. Vamos continuar com as nossas telas, debate Grenal. Agora vamos falar de Inter. Danilo Fernandes está indo embora pro Bahia. E eu te pergunto, Jeremias Werneck, é ok liberar Danilo Fernandes? Não fará falta? Olha, lá atrás o Inter queria liberar o Lomba, né? Verdade. Os Estados Unidos, o Lomba, mas aí o clube lá não deu para trás e agora apareceu pro Danilo e o Danilo vai embora. E o Inter queria ficar com um com o outro. O plano do Inter era liberar o Lomba. Não deu negócio. E agora o Danilo tá indo. O Daniel vai jogar, tá? Quando ele voltar a recuperar aí. Sinceramente, já tá bem esticada essa história do Danilo e do Lomba, né? Verdade. A próxima tela é a mais polêmica. Vai dar o que falar. Daria a tarde toda de debate. Thiago Nunes, o clima tá tenso. Os jogos são decisivos fora de casa, Juventude e Atlético Goianiense. Resultados ruins podem causar demissão, Jeremias? Tem muita gente dizendo que sim, nos bastidores. As pessoas da direção do Grêmio dizem que não. Que se empatar, se perder pro Juventude, segue. Mas tem muita gente dizendo que o clima vai ficar insustentável se o Grêmio não ganhar do Juventude. Não é perder. Se o Grêmio não ganhar do Juventude, empatar, tem muita gente que diz que o Thiago Nunes vai ser demitido. E aí, qual é? 2 meses de trabalho, André. 2 meses de trabalho. E qual é a possibilidade, um plano B para lugar dele? Aí é difícil. Aí tem que ver quem é que vai estar... Aí é difícil. Porque tem poucos nomes no mercado, né? São poucos nomes disponíveis, né? E tem a questão da... Só tem uma troca no Campeonato Brasileiro. Eu ia dizer isso. Só tem mais esse detalhe aí. Pela regra do Brasileirão agora, só pode trocar uma vez. Então, difícil. Ô, Jeremias, Thiago Santos está fora por 1 mês. É um problema para o Thiago Nunes, né? 1 mês se tu for otimista, né? Porque o Grêmio falou que pode ser até 1 mês e meio. 1 mês e meio fora significa ausência em 13. Não é 3, é 13 jogos do Grêmio. Inclusive o Grenal, inclusive Copa do Brasil, os 2 jogos contra o Vitória, inclusive os 2 jogos contra a LDU, Copa Sul-Americana. Um baita de um problema. Falando em problema, Diego Aguirre quer um atacante. E ele sugeriu, daqui a pouco, quem sabe, Luiz Adriano, do Palmeiras, por Thiago Galhardo. A gente tem aí a tela do Thiago Galhardo. Será que rolaria? Não, né?
Palmeiras disse que não. Palmeiras negou e disse... Não, né? Não. Tá, mas afinal me diz aí, quem é que vai vir? Tudo bem que o Luiz Adriano tá na reserva lá, agora tá voltando, né? Tá meio atritado com o treinador do Palmeiras, mas não, né? Galhardo pro Luiz Adriano, o Palmeiras disse não, gente, fica pra próxima. Vamos conversar mais pra frente. Eu vou encerrar a participação aqui só te fazendo uma provocaçãozinha. Quantas vezes na tua carreira, que já dura 15 anos, você já viu um dirigente dizer que não vai ter chance nenhuma de negócio e sair? Um monte. Pois é. Eu me despeço com essa grande interrogação no ar. Beleza? Muito bem, voltamos amanhã com outros destaques. Pode ficar aí com a gente, ficar todo mundo junto. Põe a Gabi Lerina junto, a gente vai encaminhando para o encerramento. Tá se esquentar, né? É verdade. A gente está com muito frio, o frio vai continuar, tem o ciclone. Amanhã a gente vai falar mais a respeito dessas pessoas que estão passando frio, necessidades, né? Com essa... A gente tem que... Muitas pessoas aqui na beira do dilúvio ali, imaginem as crianças. Enfim, amanhã a gente vai falar também a respeito disso. Obrigado pela audiência e pela companhia. 19h20 tem o segunda edição. E amanhã, a partir das 11h30. Até lá, tchau, Matheus, Jeremias, Gabi, obrigado a todos, até amanhã.